Olá, boa noite a todos e todas da Congregação Espírita João Evangelista. Então é com muito prazer aí que a gente hoje vamos dar continuidade à nossa palestra, rotineiras de sexta-feira, tá? Hoje com o tema Educação do Espírito. Antes eu queria dar um recado a vocês que na semana que vem, então, a gente vai estar dando o tema suicídio, né? Estamos aí no Setembro Amarelo, então semana que vem, com certeza, o tema vai ser suicídio, tá? E durante a semana vamos divulgar quem vai ser o palestrante, tá legal? Para a gente, claro, não podíamos passar esse mês de setembro sem abordar esse tema tão importante em ser falado. E aí hoje nós temos aqui um convidado especial que tem uma ligação com a casa, claro, e que aceitou o convite, né, para fazer a palestra sobre esse tema, muito voltado para a área que ele trabalha, que ele atua, que é a educação do espírito. Então, deixa eu trazer ele aqui para a nossa live. Meu amigo Marcos de Mário está aí conosco hoje para falar sobre esse tema tão desafiador para todos nós, que é a educação do espírito. E aí, antes da gente começar, eu vou fazer a nossa prece de abertura e aí eu vou passar a palavra para ele, para que a gente possa aí poder iniciar o nosso estudo, ok? Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizar mais esse estudo, o estudo do teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos aprender o máximo possível do que o nosso companheiro irá nos trazer sobre a educação do espírito. Que os amigos espirituais da casa nos amparem o nosso companheiro que aqui está hoje. Muito obrigado, pedimos permissão para iniciarmos esse estudo, que assim seja, graças a Deus. As palavras são suas, Marco, agora é com você. Obrigado. Nada, Humberto, eu que agradeço. O meu abraço a todos, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, para que possamos, à luz da doutrina espírita, abordar esse tema realmente tão importante para todos nós. Como você colocou no início, eu tenho laços afetivos com a Congregação Espírita João Evangelista, porque quando cheguei na cidade do Rio de Janeiro, lá para o final de 1977, meses depois, já começando a entender a dinâmica do movimento espírita aqui na mais carioca das cidades, eu acabei fazendo parte, eu e meus pais, fizemos parte do João Evangelista, inclusive fiz parte da sua mocidade espírita. Então, nós temos laços históricos e afetivos com o João Evangelista. Mas o tema de hoje nos remete a muitas sérias e profundas reflexões que nós espíritas ainda estamos aprendendo a fazer no campo da educação. Lembro aqui que em 1972, o querido filósofo, educador e escritor José Herculano Pires, em São Paulo, capital, lançou, em conjunto com a Edicel, a editora cultural espírita, Allan Kardec, a Revista Espírita, ou melhor dizendo, a Revista Educação Espírita, em 1972, que foi considerado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Ano Internacional da Educação, lá em 1972. Então, Herculano Pires lançou, então, junto com a Edicel, a revista Educação Espírita. Era uma época em que não se falava muito da educação na visão espírita, embora Herculano Pires viesse já trabalhando há um bom tempo dentro disso, escrevendo artigos diversos. E ele, então, nessa revista, procurou trazer a todos nós espíritas e aos não espíritas essa visão que o espiritismo tem do ser imortal e do que seja efetivamente a educação, que é defendida
por Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos. Nosso querido Herculano Pires, que eu tive o prazer de conhecer, não logrou uma grande vitória com o lançamento da revista. Pelo contrário, porque o movimento espírita, naquela época, né, então, início da década de 1970, rejeitou as ideias da educação espírita. Mas tudo ficou, o trabalho não foi em vão, os textos de Herculano Pires foram reunidos e hoje eles compõem o livro Pedagogia Espírita, e na sequência nós tivemos outros autores que começaram a trabalhar nesse campo, como a sua filha, a Heloísa Pires, a Dora Encontre, o Walter Oliveira Alves, companheiro lá de Araras, que já retornou à pátria espiritual, nosso também querido Ney Lobo, também retornado à pátria espiritual, Walter Barcelos, nós temos a nossa Sandra Borba, lá do Rio Grande do Norte, enfim, nós temos um conjunto de estudiosos e escritores espíritas que já lançaram vários trabalhos, estou lembrando aqui agora da Dalva Silva Souza, lá do Espírito Santo, também uma grande educadora, enfim. Nós temos uma literatura educacional espírita muito boa na atualidade, mas nem sempre conhecida. E nós temos que entender que Allan Kardec e os espíritos superiores, já a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, lá em 1857, eles sempre consideraram o espiritismo como doutrina de educação do ser integral e imortal que nós somos. Então, vamos tentar entender, como primeiro passo nesta live, vamos tentar entender, sempre na visão espírita, o que seja educação. Há uma confusão muito grande, não apenas no movimento espírita, mas entre os próprios estudiosos da educação, do que seja essa educação. A confusão é tão grande que John Dewey, que foi um grande filósofo americano e que foi, assim, o esteio teórico do movimento das escolas novas na primeira metade do século XX, John Dewey, no seu livro Experiência e Educação, ele nos escreve dizendo que nós, na verdade, não precisamos de educação disso, educação daquilo. E ele dá exemplos. Nós não precisamos falar em educação progressista, em educação democrática, educação piagetiana, educação montessoriana, e assim por diante. O que nós precisamos, e são palavras do Dewey, é simplesmente de educação. Mas o que é essa educação? Na visão espírita, educar é proporcionar, é propiciar o desenvolvimento integral do ser imortal, uma criatura divina, e que tem por destino a perfeição. Esse ser integral, ele basicamente possui uma área intelectual, cognitiva, e uma área emocional. Isso é a base. E daí ele vai desdobrando tudo o que ele possui em potencial e que vai desenvolvendo ao longo das experiências encarnatórias. Então, a educação precisa propiciar o desenvolvimento desse potencial, de todas essas potências desse espírito. O que já nos leva, então, a um primeiro entendimento, que a educação não é ensinar conhecimentos, não é compartilhar conhecimentos técnicos. Isso faz parte da educação e nós não vamos aqui descartar. Mas não é sinônimo da educação. Porque se eu preciso propiciar o desenvolvimento para ele, isso implica em que eu preciso dar liberdade a ele, autonomia,
para que ele faça o seu desenvolvimento desse seu potencial divino, porque todos nós fomos criados por Deus e ninguém está aqui na Terra pela primeira vez. Nós não somos uma tábula rasa ou uma página em branco que está iniciando. Não, porque vem dois componentes importantíssimos na visão espírita: a imortalidade da alma e a reencarnação, que muda tudo. Nós somos seres imortais, sabemos que a morte não existe, e somos seres reencarnados, o que significa que já tivemos várias existências e teremos outras tantas conforme as nossas necessidades evolutivas, o que é muito variável de indivíduo para indivíduo. Mas nós temos confundido a educação com a instrução, ao ponto de pais e professores falarem que educar é transmitir conhecimento. No caso do professor, ele foi formado para isso e é o que ele sabe. Certa vez, conversando com um professor e propondo um fazer pedagógico diferente, em que o professor deixaria de ensinar, mas ele seria um facilitador e orientador do processo de aprendizagem do educando. Então, o professor chegou para mim e disse assim: olha, o senhor vai me desculpar, mas eu só sei trabalhar se eu tiver um quadro na parede e uma caneta na mão. Se recuarmos um pouquinho mais, nós iríamos para o quadro de giz e o giz na mão, né? O quadro negro e o giz. Hoje, um pouco mais modernamente, o quadro branco e a caneta para escrever no quadro. E ele foi muito claro: eu só sei trabalhar desse jeito. Agora, o senhor está dizendo que eu não vou dar aula? Como eu, sendo professor, não vou dar aula? Ele falou: pois é isso mesmo. Na nossa proposta pedagógica, ninguém dá aula a ninguém. Nós nos reunimos, nós sentamos, nós caminhamos juntos e os educandos trabalham formando grupos de estudo e pesquisa, desenvolvem projetos, fazem assembleias, rodas de conversa. Sim, mas e o professor? O professor é o orientador de todo esse processo. E muito importante, porque sem ele o processo se perde. Não, o senhor vai me desculpar. Eu só sei dar aula. E preciso do quadro e da caneta na mão. Bem, então, infelizmente, o show não serve para o nosso projeto. Porque no nosso projeto, o professor não ensina mais. O professor propicia o desenvolvimento do educando. O educando vai aprender a utilizar a autonomia com responsabilidade. Essa é a nossa proposta, e que é a proposta do Espiritismo. Ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ficar respeitando regra, porque se não respeitar a regra tem castigo, né? Tem consequências ruins. Não há criança que goste que sua mãe ou seu pai, e aqui nós vamos para o campo da família, fique só cobrando dever de casa. E cobra, às vezes, de uma tal maneira que não dá nem espaço para o filho ou para a filha. Claro que a criança não gosta. E muitas vezes, e quantas vezes, a criança se pergunta: por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que estudar isso? E quantas vezes que os educadores, sejam pais ou sejam professores, não se preocupam em dar esse tipo de resposta, ou instigar a criança para que ela também procure. Quantas vezes nós temos visto ensinos completamente desligados da realidade vivencial. E, que é muito pior, como estamos voltados demais para o ensinar e para o instruir, estamos deixando de lado o potencial emocional do nosso espírito reencarnado. E jogando isso para os consultórios psicanalistas ou de psicólogos e terapeutas outros.
Nós temos uma legião de jovens frustrados, depressivos, perdidos no meio da multidão, intelectualizados, mas corruptos, desonestos, que olham só para si mesmos. E eu estava aqui lembrando de uma cena que assisti, é uma cena verídica. Certa vez, compareci ao barbeiro, fui fazer o meu corte de cabelo, e ao entrar, havia um grupo, 4 jovens, mediando a idade em torno de 24, 25, no máximo 26 anos. E eles estavam alegremente conversando, um deles sentado à cadeira, fazendo também o seu corte de cabelo. E esse que estava sentado, conversando com os seus 3 colegas, disse assim: gente, vocês sabem, né, que eu fiquei 8 meses fora aqui do Rio de Janeiro, né, porque a empresa me transferiu lá para Santa Catarina, né, que era fazer lá um projeto. Aí o que eu fiz? Eu tranquei a minha matrícula na faculdade, que já que eu ia ficar 7, máximo de 8 meses lá em Santa Catarina, não valia a pena eu fazer uma transferência do curso para uma outra faculdade. Aí eu voltei agora. Aí uma das minhas primeiras providências foi procurar a faculdade para retomar o curso. Gente, vocês não sabem da maior. Eu cheguei lá na secretaria, me apresentei, a moça lá foi lá no computador, puxou e disse assim: olha só, o senhor já está formado, o curso já está aqui encerrado, completo, o senhor só precisa pagar a taxa para a expedição do diploma, do certificado. Aí eu olhei assim para ela, falei assim: você tem certeza disso? Você pode olhar de novo aí o sistema, pode me mostrar? Claro, perfeitamente. Olha, aí ela virou lá a tela do computador e começou a me mostrar. E lá do sistema, eu estava com o histórico escolar completo, notas todas lançadas, de todos os bimestres, semestres, tudo certinho. E aí estava lá como concluinte do curso, aprovado. Quanto é a taxa? Aí deu para o certificado. É tanto. Posso pagar isso agora? Pode. Paguei. Né? Deu entrada lá, não sei o quê. Foi lá registrar. Já estou com o certificado na mão. Registrado, bonitinho. Eu já sou profissional. E aí ele falou lá a profissão. E os outros, então, que beleza, maravilha. Mas é claro, acho que eu ia perder essa oportunidade. E aí um deles se complementou. Não, então, vamos fazer o seguinte, quando você terminar aí, vamos sair daqui, vamos comemorar, vamos tomar umas cervejas. E assim foi. E eu estava lá do lado, ouvindo a conversa toda. Aí vem eleições, e nós pensamos assim, precisamos renovar o legislativo. E para renovar o legislativo, vamos colocar gente mais jovem lá dentro. Gente que não se deixe levar por esse toma lá da cá. E aí, então, nós conseguimos renovar em 50% ou mais os nossos parlamentos municipais, estaduais e federal. Não passam 6 meses e lá vem as notícias de corrupção, desvio de verba, favores para grupos de interesse. E aí nós nos perguntamos, mas nós não renovamos? Não colocamos pessoas novas, jovens? Como pode estar acontecendo tudo novamente? É que esses jovens são totalmente corruptíveis. Eles não tiveram a sua área emocional desenvolvida. Eles não foram trabalhados no desenvolvimento do senso moral. Eles não sabem se colocar no lugar do outro, que é a empatia. E eles vão se deixar arrastar por tendências que já estão trazendo de outras encarnações, que são as tendências de caráter, e por essa influência muito grande do materialismo, do egoísmo, do individualismo e da máquina que está por trás disso nos órgãos públicos. Porque se ele se deixou corromper lá na faculdade, porque ele foi corruptível, ele sabia que era um erro,
Ele tinha plena consciência de não ter feito todo o curso, mas ele se aproveitou para levar vantagem. Mas que profissional, então, nós teremos aí? E se ele fez isso a esse nível, o que fará em níveis superiores? Tudo isso vem acontecendo porque temos deixado a verdadeira educação de lado, em segundo plano, e muitas vezes apenas no papel, apenas na teoria, em projetos político-pedagógicos muito lindos, em propostas maravilhosas, mas que são apenas no papel. Na prática, nada disso acontece. Como aquela professora que chegou para mim e disse assim: Marcos, eu não me estresso, eu não peço licença médica, eu não tomo nenhuma medicação, não faço nada do que as minhas colegas aí fazem. É mesmo? E como você consegue? Ah, eu tenho um sistema que é o seguinte: eu chego na escola, dou a minha matéria, saio da sala, continuo meu trabalho. Se eles quiserem, eles aqui, os alunos, se eles quiserem aprender, muito bem, que aprendam. Se não quiserem aprender, que não aprendam. Eu é que não me estresso. E quando chega sexta-feira, saio, me encontro com as minhas amigas, um bom bate-papo, fofocar, tomar umas e outras, porque o senhor sabe, né? Ninguém é de ferro. E só vou lembrar da escola, das turmas que eu tenho que fazer na segunda-feira. Mas e preparar o material para dar as aulas? Não, isso aí já tenho tudo formatado. É só replicar, ano após ano, faz uma adaptaçãozinha aqui, outra ali, mas os exercícios, provas, testes, essas coisas todas, e os gabaritos para poder corrigir, isso aí eu já tenho tudo montado. E aí ela foi embora. Isso é educação? Claro que não. E pais que visualizam apenas e tão somente o futuro profissional, o futuro social dos seus filhos, também não estão fazendo educação. Lembremos aqui a questão 582 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se a paternidade, e aqui englobando a maternidade, se ela é uma missão. E os espíritos respondem categoricamente: sim, é muito maior do que os pais pensam. E se os filhos se desviam, depois com o tempo, na sociedade, a culpa é dos pais. Ou seja, são os pais que respondem perante a lei divina por não terem feito aquilo que deveriam fazer no encaminhamento desse espírito para o bem e sua religação com Deus. Então, educar é muito importante. E está aí já uma definição. Educar é encaminhar para o bem. Educar é religar o espírito a Deus, ao Pai Criador. E Allan Kardec, na questão 685A, também do Livro dos Espíritos, nos informa que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E que educar é corrigir as más tendências que o espírito está carregando. Vou dar um exemplo prático aqui, um exemplo em família. Está aqui a garotinha, está de 5 a 6 anos, que chegou. Tio, vamos brincar? Vamos! E ela lá inventou a brincadeira lá com a bola, valia pontos se deixasse cair,
começamos a brincar. E aí, a pontuação foi ocorrendo, estávamos ali empatados, e aí ela deixou cair a bola. Deixou cair a bola, perdeu 1 ponto. E, portanto, eu passei a vencer. Aí, ela parou o jogo e disse, não, sim, isso aí, essa não valeu. Porque a regra agora é... Não. Olha só, aprenda uma coisa. Num jogo, sempre haverá o ganhador e o perdedor. Eu sei que você quer ganhar. Eu sei disso. Eu também quero ganhar, não é mesmo? Aprenda o seguinte. Neste momento, você está perdendo. Neste momento. Então, não queira mudar a regra do jogo só para que você possa ganhar, porque a vida não é assim. Ah, mas tio... Não tem mais nem porém, não tem nada disso, não. A regra foi estabelecida, que aliás foi feita por você mesma, e ela tem que valer até o final do jogo. Seja lá quem for que vença. Você entendeu? Ah, mas eu que... Se você insistir e quiser mudar a regra do jogo agora no meio do jogo, nós vamos resolver isso aqui de forma muito simples. Tio aqui não joga mais. Ah, bem, então, tio, não. Então tá. Então esse ponto eu perdi, né? Esse ponto você perdeu. Mas não quer dizer que você vá perder o jogo. Mas se acontecer de perder, isso faz parte da vida. E aí então você faz com que a criança aprenda a lidar com as perdas e frustrações. Porque isso é da vida. Agora é um espírito imortal reencarnado. Então, está trazendo tendências de caráter, e que nós precisamos trabalhar. Porque se for o caso de corrigir, tem que corrigir, e é na infância que se faz isso. Se for o caso de alicerçar, então vamos alicerçar. Agora, muito cuidado nessa questão do progresso do espírito, de acharmos que os nossos filhos já são espíritos superiores. Certa vez uma mãe me procurou e disse assim, Marcos, minha filha, eu tenho certeza, é um desses espíritos superiores que reencarnou para alavancar o desenvolvimento moral da humanidade. Isso é uma afirmação profunda. Por que você acha que ela é esse espírito superior? Ah, porque ela é muito, mas muito inteligente, tem que ver. Parabéns, isso é muito bom. Agora, me diga, além de mostrar toda essa inteligência, ela é bondosa? Ela sabe respeitar limites? É obediente, educada dentro do lar com vocês? Aí, então, essa mãe respondeu, bom, aí não. Aí é um problema sério. Bem, então, olha só. Entenda o seguinte. Espírito superior é espírito que já se conquistou. É espírito que já desenvolveu o seu potencial, tanto intelectual quanto emocional. E que, portanto, as suas tendências de caráter serão tendências para bondade, caridade, humildade, porque isso já é dele. Se a sua filha não mostra nada disso, então desculpe, mas ela não pode ser esse espírito superior. E só assim um conselho. Eduque, corrija, dê os limites, porque depois vai ficar complicado com ela crescendo. Ele se torna um adolescente, o espírito domina completamente o corpo e vai dominar os pais também. Mas como fazer isso? O Espiritismo aponta esse caminho. Assim como a nossa ascendência sobre um espírito obsessor só pode ser feita pela nossa autoridade moral, na educação dos filhos, assim como na educação dos nossos alunos, é a mesma coisa. A nossa ascendência está na nossa autoridade moral. Não adianta se arrancar os cabelos e dizer, eu não aguento mais vocês aqui em casa. E aí,
Aí você se descabela, você grita, você se enerva, a pressão dá um pico e vai lá para as nuvens, você passa mal. Eles vão ficar olhando para você. Mamãe está tendo outro chilique. Olha, papai aí está falando tudo que quer, ameaçando. Mas tanto a mamãe dando xerife quanto o papai ameaçando é a mesma coisa que nada. E no fundo, eles não vão fazer nada e nós vamos continuar a mesma coisa. E mesmo que nos coloquem de castigo, tudo bem, o castigo passa. Aliás, se abrir o berreiro, daqui a 5 minutos eles já estão abrindo mão do castigo. Aí são eles que estão dominando os pais. Ao ponto, como nos diz o Mário Sérgio Cortella, este grande educador brasileiro, ao ponto da família chegar no restaurante e a criança de 2 anos de idade, dois anos de idade, falar para os pais onde quer sentar, o que quer comer, se é que vai querer comer, e assim por diante. E o Cortella fica pasmo com esse tipo de cena. E nós temos que ficar mesmo. Como é que é? Uma criança de 2 anos de idade tomando decisões num restaurante, no lugar dos pais, e os pais subservientes e obedecendo às vontades da criança. Está tudo invertido. Essa criança vai virar um monstro depois. Essa criança está apta para ser corrompida, para corromper, para utilizar a violência para resolver as coisas, porque já é uma tirana doméstica e que vai se estender isso para depois. Vai para a escola e vai por aí afora. Educar é missão. E o Espiritismo é claro. Estamos lidando com espíritos que já são milenares, que trazem toda uma bagagem de outras existências. E como estamos no mundo de expiações e provas, com certeza, a quase totalidade dessas crianças são espíritos imperfeitos, tanto quanto nós somos, e que, portanto, carregam vícios, os mais diversos, e dos quais nós temos que dar conta, principalmente os chamados vícios morais. Nós temos que observar e detectar se aquela criança é egoísta, orgulhosa, vaidosa, hipócrita, violenta, e assim por diante. São os vícios de ordem moral. Porque educação deve corrigir as más tendências do espírito. Muito mais do que nos preocuparmos com o seu desenvolvimento intelectual, nós precisamos nos preocupar com o seu desenvolvimento emocional. Mas, para corrigir as más tendências do espírito, o educador, sejam os pais ou os professores, o educador precisa se autoeducar. Porque a maior força da educação é o exemplo. Se eu não sou um bom exemplo, como eu vou exigir? Não tem como. Vamos, então, às cenas de educação. Seria melhor dizer cenas de deseducação. Comecemos com uma em casa. Ambiente doméstico. Você chama os filhos, tá? Os pequenininhos, e diz assim para eles: chega, não quero mais gritaria, não quero mais bagunça, não quero mais ver um se pegando com o outro. E eu já falei para vocês, não admito que se use essas palavras. Falar palavrão, já ensinei para vocês. Mas vocês ficam ouvindo aí os outros, aquele seu tio ou a sua tia dizer, não quero que vocês repitam isso. Aqui dentro de casa, palavrão está proibido. Entenderam seus isso e aquilo? E aí você usa os palavrões. Que educador é você? Eles estão olhando, depois vão se entreolhar e vão conversar. Pô, mas se a mamãe, se o papai usa os palavrões, ó, se eles usam, ou pelo menos ameaçam usar a violência,
por que nós não podemos falar palavrão? Por que nós não podemos bater um no outro aqui? Aliás, eles vivem brigando, né? Só falta mesmo se pegar a tapa. O exemplo é a maior força da educação. Mas vamos a outra cena de deseducação. E essa eu vou contar de experiência própria, porque ela foi minha professora, nos idos, lá do ginásio, hoje, o primeiro segmento do ensino fundamental. Ela entrava na sala de aula, colocava os livros sobre a mesa, em pé, nos olhava e dizia assim para nós: eu já estou por aqui de todos vocês. Estou com enxaqueca. Não quero nenhuma conversação. Não quero nenhuma pergunta. E o primeiro que me desobedecer vai para a diretoria. Aí ela sentava. Abram a página do livro, que era um livro didático. Abram a página do o livro na página tal. E aí nós abrimos. E a aula era acompanhar a lição lá do livro. Ela dava alguma explicação, depois fazia uma sabatina, e ai de quem não conseguisse responder corretamente. As nossas notas eram todas baixas. Né? Dava o sinal e ela ia embora. Felizmente, nós já acabamos com isso. Nossas escolas não têm mais aula, finalmente. Não tem mais tempo de 50 minutos. Não tem mais turma por seriação, por idade. Graças a Deus, acabamos com tudo isso. Infelizmente, não. É um sonho, não é utopia. É um sonho de esperança dessas transformações. Porque nós temos que mudar esse quadro. Então, o pai ou a mãe, do exemplo que nós demos, assim como essa professora, que poderia ser um professor, também o masculino, deseducam. Não estão promovendo educação. Sabe o que nós fazíamos na escola, por causa dessa e outras professoras, outros professores? Nós aprontávamos, desafiávamos. Porque vivíamos revoltados. Não tínhamos liberdade, não tínhamos autonomia, não podíamos externar as nossas ideias, os nossos problemas, os nossos questionamentos, nada. Então, isso não é educação, nem no lar, nem na escola. E lembrando que ninguém, absolutamente ninguém, levava em consideração nossa realidade espiritual, como, aliás, hoje em dia ainda acontece. Mas aí nós vamos para o movimento espírita. Quando, a partir da década de 1980, iniciou a campanha nacional de evangelização infanto-juvenil. A Federação Espírita Brasileira lançou as apostilas para a evangelização da criança e do jovem. Foi uma febre e foi muito importante. Foi realmente muito importante. Era um passo decisivo que tínhamos que dar na educação. Porque centro espírita é muito mais do que hospital de almas. Na verdade, centro espírita é escola de almas. Nós vamos para o centro espírita para termos um encontro conosco mesmo, enquanto seres imortais que somos. Mas, para isso, o centro espírita precisa propiciar a educação. Eu, que viajo tanto, já me deparei com centros espíritas enormes, grandes, gigantes mesmo, mas onde se privilegia o tratamento espiritual. E é um tal de me mostrar macas e camas, e parece que realmente estou num hospital. E eu considero isso um desvio de finalidade do centro espírita. Porque o espiritismo não surgiu no mundo para curar os nossos corpos físicos. Surgiu no mundo para curar a alma imortal que nós somos. O tratamento espiritual faz parte. É um serviço que podemos sim disponibilizar. Mas daí ele tomar conta do centro espírita,
chegando ao ponto que os grupos de estudo do espiritismo são diminutos. A Casa Espíritas tem 4.000, 5.000, 6.000 pessoas circulando por semana, lotando as suas dependências por causa do tratamento espiritual. Mas aí quando perguntamos, mas e os grupos de estudo do espiritismo? Aí é pouco, sabe como é que é? As pessoas não gostam de estudar. Mas então nós estamos fazendo o quê? As pessoas estão vindo aqui para não irem lá no centro médico, para ir na clínica. Mas desde quando o espiritismo existe para substituir a medicina? Desde quando médiuns existem para substituir os médicos? É desvio. Isso não é espiritismo. O espiritismo deve propiciar para nós a nossa renovação espiritual, a nossa transformação moral. Deve nos levar a sermos homens e mulheres de bem. Isso é educação, que Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, classifica como sendo educação moral. Como queiram chamar de educação ética, educação em valores humanos, tem o nome que quiserem. Nós espíritas falamos abertamente em educação moral do ser imortal e integral. Porque nós não estamos vivendo uma crise social. Não existe crise econômica. Quem foi que falou em crise política? Nós estamos vivendo crise moral. E enquanto não entendemos isso, podemos fazer todos os planos econômicos que quisermos, alterarmos todas as leis que quisermos. Tudo isso nós podemos fazer. As reformas são necessárias, reformas sociais, legislativas, judiciais, etc. Sim, mas elas só darão certo quando entendermos que só a educação atinge o mal pela raiz. E somente a educação moral combate o egoísmo e o orgulho, que são os dois grandes vícios, base de todos os demais. E a educação deve proporcionar o desenvolvimento das virtudes, que já fazem parte do espírito imortal desde quando ele foi criado, mas em potência. Essa potência, ou essas potências, vão sendo desenvolvidas paulatinamente através das experiências reencarnatórias. Nós já conseguimos um desenvolvimento intelectual relativamente bom, mas o nosso desenvolvimento moral deixa muito a desejar. Ali na metade do século XIX, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele fala da civilização humana, e os espíritos superiores o corrigem. Não digas civilização, mas quando muito, uma sociedade intelectualmente avançada. É isso que vocês são aqui na Terra. A humanidade só pode ter esse tipo de classificação. Mas por quê? Porque numa verdadeira civilização, os homens viverão através dos ensinos morais de Jesus. Numa verdadeira civilização, não pode existir injustiça social. Numa verdadeira civilização, não pode existir pobreza, miséria. Então, a humanidade terrena não é uma civilização. É apenas, então, somente uma sociedade intelectualmente mais avançada. Numa verdadeira civilização, não existe guerra, não existe violência de nenhuma ordem, e onde os direitos de cada um são respeitados. Como vamos chegar nessa civilização? Aplicando a educação moral. E a educação moral tem por base os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, maior educador que esta humanidade conheceu. Espírito perfeito, nosso guia e modelo, como está na questão 625. E aí nós compreendemos que a regra de ouro da educação é um dos ensinos de Jesus. Ou, vamos falar em termos mais técnicos, vamos falar em pilares da educação.
Então, um dos pilares da educação, e o mais importante deles, é aprender a fazer ao outro somente aquilo que eu queira que o outro me faça. Esse é o grande pilar da educação. Mas ele tem sido trabalhado na família, na escola e até no centro espírita? Muitas vezes não. A nossa preocupação com esse pilar da educação é mínima. Nós somos preocupados, até mesmo como espíritas, a ensinar o que é perispírito. Que adianta a criança saber o que é perispírito se ela vai continuar sem limites, sem respeitar o próximo e se achando dona do mundo? Ou seja, nós estamos corrigindo as más tendências do espírito. Então, nós precisamos privilegiar no currículo da educação espírita, promovida pelos centros espíritas, a educação moral, os ensinos morais de Jesus, combinados com a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais. É disso que nós estamos precisando. E aí sim, nós estaremos compreendendo o que seja educação. Aí sim. Lembrando que o futuro da humanidade, o nosso futuro, porque, segundo os espíritos, a humanidade é o conjunto dos encarnados com os desencarnados. Encarnados, nós estamos chegando aí, estamos aproximadamente com 7 bilhões e meio de indivíduos, de pessoas encarnadas. Segundo ensinos dos espíritos, nós temos no mundo espiritual pelo menos 4 vezes isso. Então, nós teríamos aí em torno de 28 bilhões de desencarnados. 28 mais 7, temos aí 35, até 40 bilhões de seres humanos que compõem a humanidade terrena. Pela lei da reencarnação, aos que chegam, aos que partem, e assim nós vamos evoluindo. A lei da reencarnação, ela provoca, queiramos ou não, o progresso. Mas se não trabalharmos a educação moral, o progresso se torna lento. E é fácil nós constatarmos isso. Os ensinos morais do nosso mestre, Jesus, estão conosco há mais de 2000 anos. A cristandade humana ainda não se entende. Ainda guerreia, mantém a discriminação e o preconceito, a discriminação social, o preconceito racial. Os países ditos cristãos estão às voltas, com miséria, pobreza, altos índices de violência. Mas somos cristãos. O que significa que precisamos trabalhar muito a compreensão do Evangelho e dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, para alavancarmos o nosso crescimento espiritual e, finalmente, fazermos este nosso mundo sair dessa classificação de expiação e prova para ser um mundo de regeneração, com a predominância do bem sobre o mal. Hoje nós temos praticamente uma inversão disso. Mas a lei é de progresso. E nós temos a certeza absoluta que a humanidade vai entrar, sim, no mundo de regeneração. Mas, pelo uso do livre-arbítrio, nós podemos fazer com que esse progresso se desenvolva de uma forma muito mais rápida, se mergulharmos na educação moral. E o Espiritismo veio justamente para provocar a nossa transformação moral. É a meta, é a finalidade do Espiritismo. Allan Kardec, em magistral artigo na Revista Espírita de junho de 1865, e isso ele vem escrevendo nas suas obras e na Revista Espírita desde 1858,
mas destacando esse artigo dele em 1865, mais uma vez, ele é muito claro ao dizer que o objetivo do Espiritismo é a transformação moral dos homens e da humanidade. E que fora disso é desviar o Espiritismo da sua finalidade. E esse tem que ser o nosso trabalho. Nós só vamos ver a nossa política melhor, nós só vamos ver os nossos governos pensando no bem coletivo quando trabalharmos essa educação. A educação que forma o caráter, que desenvolve o senso moral. A educação que permite o desenvolvimento das virtudes para sermos mais bondosos, honestos, solidários, éticos, caridosos e assim por diante. Tudo que nós estamos precisando, não é mesmo? E o Espiritismo nos lembra: a morte não existe. Todos nós, sem nenhuma exceção, retornaremos no devido tempo à pátria espiritual. E a lei divina é a lei de causa e efeito, é a lei de consequências, resumida magistralmente por Jesus. No a cada um será dado segundo as suas obras. Aos pais será perguntado: o que vocês fizeram dos espíritos que confiamos a vocês para corrigir as suas más tendências e torná-los homens e mulheres de bem? Não vai ser perguntado aos pais se propiciar uma boa vida a eles, se eles puderam ter casa própria, bom casamento, se foram bons profissionais, quais escolas frequentaram. Nada disso vai ser perguntado. A pergunta é sempre no campo moral. Aos professores também será perguntado: o que você fez dos espíritos que foram confiados a você para que você, em auxílio à família, os educasse, para que eles pudessem ter uma formação intelectual direcionada para o bem, para que aprendessem a ter visão global da humanidade, pensando no bem coletivo? Ah, não, mas eu me dediquei totalmente ao magistério. Foram 35 anos ensinando matemática, e sempre me esforcei em ensinar bem. Ótimo! Isso é levado em conta. Mas, e em relação àquelas almas, aqueles espíritos imortais, as suas necessidades, as suas realidades de vida, ao encaminhamento deles para o bem? O que foi que você fez? Ah, mas aí eu não tinha tempo, eu tinha que dar aula. Esse professor, essa professora, serão cobrados. Porque eles não existem apenas para ensinar, para instruir. São, acima de tudo, educadores, assim como os pais e responsáveis. Já que hoje nós temos o envolvimento dos avós, dos tios. Todos nós somos educadores. Quando temos uma criança ou um jovem sob nossa responsabilidade. E todos nós responderemos. E se conhecemos o Espiritismo, se conhecemos o Evangelho, a nossa responsabilidade é ainda maior. Então, educar o espírito é corrigir suas más tendências, é potencializar suas boas tendências. Educar o espírito é reconhecer nele a alma imortal, criada por Deus, é respeitá-lo. Educar o espírito é amá-lo e tudo fazer por amor por ele. É isso que nós precisamos fazer. E precisamos ter muito amor e dar cargas de amor a essa geração que aí está, de espíritos ainda conturbados, de espíritos endividados com a lei divina, à procura de si mesmos, espíritos que ainda se deixam levar pelo egoísmo, pelo orgulho, e que só sabem resolver as coisas na base da violência.
e que acreditam que a vida é uma só, que nascemos, vivemos e morremos. E aí o Espiritismo surgiu na face da Terra para realizar o bom combate às ideias materialistas. Todo mundo está querendo se dar bem, porque acha que a morte é o fim de tudo. Mas não é. A vida continua. E como isso muda completamente a nossa visão da vida. Então, não importa se estejamos atuando profissionalmente no magistério, seja em que grau for, do infantil ao superior, não importa se temos formação em pedagogia ou não, não importa a nossa profissão, não importa se somos do lar, nada disso importa. Se temos uma criança conosco, se temos um adolescente, se temos um jovem conosco, somos educadores. E precisamos nos preocupar com os exemplos que estamos dando. Precisamos nos preocupar em desenvolver a nossa autoridade moral, ou seja, desenvolver o nosso potencial, as nossas virtudes conosco mesmo. Porque a maior força da educação é o exemplo. Enfim, educação é um tema vasto, profundo, não nos falta literatura, nem a literatura espírita. Mas nós precisamos compreender que o espiritismo é doutrina de educação. E que, parafraseando o nosso grande educador Paulo Freire, se a educação sozinha não pode tudo resolver, a experiência já nos mostrou que todas as transformações têm que passar pela educação. Porque só a educação pode deixá-las perenes para todo o sempre. Está na hora de nós espíritas resgatarmos o trabalho do José Herculano Pires, lá na revista Educação Espírita, da década de 1970. Está na hora de priorizarmos no Centro Espírita as atividades educacionais, que passam pela recepção, pelo atendimento fraterno, pela reunião pública, passam pelos grupos de estudo do Espiritismo, passam pela chamada evangelização espírita, que particularmente eu prefiro chamar de educação espírita. Todos os serviços do Centro Espírita precisam ser serviços educacionais. Estamos lidando com o ser imortal que todos nós somos. E a educação precisa sensibilizar os seres. Nós estamos muito insensíveis, indiferentes, olhando só para nós. Mas nós somos seres de relação. Nós somos seres sociais. E não é mais possível continuarmos a viver na hipocrisia, fingindo aquilo que não somos. E como a morte não existe, quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos responder por aquilo que somos, por aquilo que efetivamente fizemos. Podemos até ser laureados, homenageados aqui na Terra, mas provavelmente no mundo espiritual seremos os últimos dos últimos. Porque aqui nós podemos utilizar a hipocrisia, aqui nós podemos fingir, mas de volta ao mundo espiritual, o que vale é a nossa consciência, é aquilo que fizemos. Portanto, muito cuidado com o que estamos fazendo. Mergulhemos no estudo do Espiritismo para compreender a educação plena, profunda, que a visão espírita nos entrega. E passemos, então, a fazer diferente na família e na escola, para que o mais breve possível nós possamos, então, estar em outro patamar, no paradigma do mundo de regeneração, olhando aqui para a Terra e vendo eu contribuir para que finalmente pudéssemos caminhar no bem, no amor e na caridade. Eram essas as reflexões que tinha para trazer a todos nesta live, agradecendo pelo carinho, pelo convite que nos foi feito e que possamos continuar depois dessas reflexões, trabalharmos muito em prol da humanidade com Jesus em nossos corações. Muito obrigado.
Muito obrigado aí, Marco, pelas reflexões. Você foi falando, eu fui viajando pelo meu ambiente profissional, sala de aula, família, casa espírita, e realmente é tudo isso que está acontecendo, realmente a necessidade de dar ênfase na educação moral. Gostaria de pedir a você que fizesse a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos aí pela participação. Para quem não estava no início, na semana que vem vamos ter aí a nossa palestra sobre a temática do suicídio, tendo as reflexões aí em virtude do Setembro Amarelo. Obrigado a todos aí. Então, o Marcos Mário vai fazer. Lembrando que amanhã vai ficar disponível lá no YouTube essa palestra, tá? Pode fazer. Muito obrigado. Vamos então, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que sempre nos amparam e nos inspiram, por mais este encontro e por termos, nesta existência, tido esta verdadeira graça de encontrarmos em nossa caminhada o Espiritismo, que tanto nos esclarece, nos aconselha e abre a nossa visão sobre a verdadeira vida do espírito imortal que somos. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós nesta humanidade terrena, que estamos passando neste momento por esta pandemia, tendo que rever as nossas atitudes, aquilo que somos, e pensarmos mais na coletividade. Que possamos, com fé e determinação, prosseguirmos intimoratos na fé espírita cristã, para que assim possamos semear nos corações e nas mentes o bem e o amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinos e exemplos. E que possamos nos despedir, levando em nossos corações a paz e o amor, para distribuí-los a todos aqueles que vivem conosco. Muito obrigado, que assim seja. Adeus. Obrigado a todos, mais uma vez, muito obrigado, Marco. Foi excelente a sua palestra. Então, nos despedimos. Tchau, tchau.